Há um santuário no céu, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não seres humanos. Nele, Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício expiatório oferecido uma vez por todas na cruz. Em sua ascensão, ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessório, que foi tipificado pela obra do sumo sacerdote no lugar santo do santuário terrestre. Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório, que foi tipificado pela obra do sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário terrestre. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo o pecado, prefigurada do santuário antigo hebraico no dia da expiação. Nesse serviço típico, o santuário era purificado com sangue de sacrifícios de animais, mas as coisas celestiais são purificadas com o perfeito sacrifício do sangue de Jesus. O juízo investigativo revela aos seres celestiais quem dentre os mortos dorme em Cristo, sendo, portanto, nele considerado digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna manifesto quem, dentre os vivos, permanece em Cristo, guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, estando, portanto, nele preparado para a trasladação ao seu reino eterno. Este julgamento vindica a justiça de Deus em salvar os que creem em Jesus. Declara que os que permaneceram leais a Deus receberão o reino. A terminação do ministério de Cristo assinalará o fim do tempo da graça para os seres humanos antes do segundo advento. Fique conosco neste sensacional estudo das Escrituras Sagradas. O Nisto Cremos está apenas começando. Olá, meu amigo, minha amiga, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da série Nisto Cremos. Estamos na 24ª crença de 28, na sexta doutrina, última, 6 doutrinas que nós temos, subdivididas em 28 crenças. E hoje vamos falar um pouco sobre escatologia. 24ª crença, o ministério de Cristo no santuário celestial. É muito bom ter sua companhia. Que Deus abençoe você no estudo de hoje. Siga-nos nas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Adventistas Rio, Pr. Emanuel Gonçalves. Se você puder e onde estiver, feche seus olhos e vamos orar para o estudo desse momento. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que nos ofereces de estarmos estudando mais um tema, mais uma crença, mais uma doutrina extraída das tuas sagradas palavras. Fica conosco, nos dê a tua presença nesse instante, nos iluminando para que compreendamos a tua palavra inspirada. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amigo, amiga, o ministério de Cristo no santuário celestial. É chegada a hora do sacrifício da tarde. O sacerdote está em pé no pátio do templo de Jerusalém, pronto para oferecer um cordeiro como sacrifício. Ele ergue o cutelo para imolar a vítima, mas nesse momento a terra sofre uma convulsão. Aterrorizado, ele solta o cutelo e o cordeiro escapa. Por sobre o estrondo do terremoto, ele ouve um alto ruído de algo que se rasga enquanto mãos invisíveis parte o véu do templo de alto a baixo. Fora da cidade, nuvens negras envolvem uma cruz. Quando Jesus, o Cordeiro Pascal de Deus, exclama: "Está feito", ele morre pelos pecados da humanidade. O tipo encontrara o antítipo. O próprio evento ao qual os serviços do templo haviam apontado durante séculos
acabara de ocorrer. O Salvador completara seu sacrifício expiatório e, pelo fato de o símbolo haver encontrado a realidade, os rituais que antecipavam esse sacrifício haviam sido ultrapassados. Por essa razão, o véu rasgou-se, o cutelo caiu das mãos do sacerdote e o cordeiro escapou. Há mais, porém, em relação à história da redenção, amigo, amiga. A questão vai além da cruz. A ressurreição e a ascensão de Jesus dirigem nossa atenção para o santuário celestial, onde não mais como cordeiro, ele ministra como sacerdote. O sacrifício ele foi oferecido uma vez por todas. Hebreus 9, verso 28. Agora ele torna disponíveis todos os benefícios de seu sacrifício expiatório. Deus instruiu Moisés quanto à construção do lugar em que na terra ele iria habitar. Êxodo 25, 8. Trata-se do primeiro santuário, o qual funcionou sobre o primeiro ou velho concerto. Esse era o lugar no qual se ensinava ao povo o caminho da salvação. Cerca de 400 anos mais tarde, o templo permanente em Jerusalém, construído pelo rei Salomão, ocupou o lugar do tabernáculo justamente transportável de Moisés. Vocês conhecem a história. Depois que Nabucodonosor destruiu o templo, os exilados que retornaram de Babilônia construíram o segundo templo, que foi mais tarde embelezado grandemente por Herodes, o Grande. Este último templo foi destruído pelos romanos, de acordo com a história, no ano 70 de nossa era. O Novo Testamento revela que o novo concerto também possui seu templo e este se encontra no céu. Nele, Cristo trabalha como sumo sacerdote à destra do trono da majestade. Esse santuário é o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 8, versos 1 e 2. No Monte Sinai foi mostrado a Moisés um modelo, cópia ou miniatura do santuário celestial, de acordo com Êxodo 25, versos 9 e 40. As Escrituras identificam o santuário mosaico como figuras das coisas que se acham nos céus e figura do verdadeiro santuário. Hebreus 9, versos 23 e 24. O santuário aqui da terra e seus serviços nos provêem, portanto, vislumbres especiais no tocante ao papel do santuário celestial. Em toda a sua extensão, a Escritura resume, e ao mesmo tempo anuncia para nós a existência de um templo ou santuário celestial. Por exemplo, Salmo 11, verso 4, Salmo 102, verso 19 e o livro de Miqueias, no capítulo 1, versos 2 e 3. O apóstolo do amor, conhecido como João, ele contemplou o santuário celestial também. Ele o descreve como o santuário do tabernáculo do testemunho que está no céu, Apocalipse 15, verso 5, e o santuário de Deus que se acha no céu, Apocalipse 11, verso 19. Ele chegou a contemplar os itens que constituíram o modelo para a mobília que ocupava o espaço do lugar santo do santuário terrestre, tais como o castiçal com 7 lâmpadas, Apocalipse 1:12, e o altar de incenso, Apocalipse 8:3. Ele também viu a Arca da Aliança que no santuário terrestre ocupava o Santo dos Santos, Apocalipse 11, verso 19. O altar de incenso do santuário celestial acha-se situado diante do trono de Deus, Apocalipse 8, verso 3, e também o capítulo 9, verso 13, que se localiza no templo celestial de Deus. Portanto, a cena do trono celestial de Daniel 7, 9 e 10 ocorre no templo ou santuário celestial. É por essa razão que os juízos finais de Deus partem de seu templo. Podemos ler Apocalipse 15, versos 5 a 8 até o 16, que fala justamente sobre as 7 últimas pragas que partem do templo de Deus. Torna-se claro, amigo, amiga do Nisto Cremos, que nos assiste através das mídias sociais, torna-se evidente, portanto, que as Escrituras apresentam o santuário celestial como um lugar efetivamente existente, não como uma metáfora, uma abstração. O santuário celestial é o lugar primário onde Deus habita. A mensagem do santuário era uma mensagem de salvação para a humanidade. Deus utilizou os seus serviços para proclamar o Evangelho, de acordo com Hebreus 4,
Versículo 2. Os serviços do santuário terrestre eram uma parábola para a época presente até o tempo da primeira vinda de Cristo. Através de símbolos e rituais, Deus, querido, querida, propôs por meio desse evangelho parábola focalizar a fé de Israel no sacrifício e ministério sacerdotal do Redentor do mundo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como diz João em seu livro no capítulo 1, verso 29. O santuário, ele ilustra 3 fases do ministério de Cristo: o sacrifício substitutivo, a mediação sacerdotal e o julgamento final. Todos os sacrifícios do santuário simbolizavam a morte de Jesus para o perdão dos pecados, revelando a verdade de que, sem derramamento de sangue, como diz o autor aos Hebreus, não há remissão. Hebreus 9, verso 22. Na cruz do Calvário, a penalidade pelo pecado humano foi plenamente paga. A justiça divina foi satisfeita. Sob a perspectiva legal, o mundo havia sido restaurado ao favor divino. A expiação ou reconciliação foi completada na cruz, conforme antecipada pelos sacrifícios, e o pecador penitente pode confiar plenamente nessa obra do Senhor, que foi concluída. Se o sacrifício expiou os pecados, vem a pergunta: por que era necessário um sacerdote? Bem, o papel do sacerdote chamava a atenção para a necessidade de mediação entre os pecadores e um Deus santo. A mediação sacerdotal revela a gravidade do pecado e a alienação que ele ocasionou entre um Deus sem pecado e a criatura pecaminosa. Assim como cada sacrifício antecipava a morte de Cristo, assim cada sacerdote antecipava o ministério mediatório de Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial. Porquanto há um só Deus, diz a Bíblia, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, verso 5. A aplicação do sangue expiatório durante o ministério mediatório dos sacerdotes era também vista como uma forma de expiação. A palavra em inglês para expiação é atonement, que implica reconciliação entre duas partes que se achavam rompidas. Assim como a morte expiatória de Cristo reconciliou o mundo com Deus, assim a sua mediação ou aplicação dos méritos de sua vida sem pecado e morte substitutiva faz da reconciliação ou expiação com Deus uma realidade pessoal para cada um de nós. O sacerdócio levítico ilustra o ministério redentor que Cristo tem desempenhado desde a sua morte. Nosso sumo sacerdote, que serve à destra do trono da majestade nos céus, trabalha como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Repito, Hebreus 8, versos 1 e 2. O santuário celestial, ele é o grande centro de comando, de onde Cristo conduz seu ministério sacerdotal em favor da nossa salvação. Ele é capaz de salvar totalmente os que por ele se achegam, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, verso 25. Portanto, somos estimulados a nos aproximar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, verso 16. No santuário aqui da terra, os sacerdotes desempenhavam 2 ministérios distintos. Você pode lembrar isso comigo. O ministério diário no lugar santo, ou primeiro compartimento, e o ministério anual no lugar santíssimo, ou segundo compartimento. Esses ministérios ilustravam o ministério sacerdotal de Jesus Cristo. O ministério sacerdotal no lugar santo, por exemplo, do santuário aqui da terra, poderia ser caracterizado como um ministério de intercessão, de perdão, reconciliação e restauração. Sendo contínuo, provia contínuo acesso a Deus por meio do sacerdote. Arrependido, então, o pecador se dispusera de imediato ter acesso a Deus, mas por intermédio do ministério sacerdotal. Então, através do ministério sacerdotal hoje de Cristo, como nosso sumo sacerdote, nosso intercessor, nós precisamos então dele para nos aproximarmos mais da presença
gloriosa de Deus. Quando o pecador penitente vinha ao santuário terrestre com um sacrifício, por exemplo, depunha as mãos sobre a cabeça do inocente animal e confessava os seus pecados, era uma coisa terrível, porém era uma esperança para o pecador que, quando olhava para aqueles cordeiros, aqueles animais, já apontava justamente para o verdadeiro Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Esse ato transferia simbolicamente os seus pecados e penalidade para a vítima. Como resultado, ele obtinha perdão de suas transgressões. A deposição de mãos sobre a cabeça da vítima é um rito comum pelo qual são efetuadas a substituição e a transferência de pecados. Em cada sacrifício achava-se presente a ideia de substituição. A vítima assume então o lugar do pecador humano. Os eventos do dia da expiação, por exemplo, era um dia por ano que acontecia isso, ilustram 3 fases do divino julgamento final. Primeira, julgamento pré-milenial, ou juízo investigativo, que também é conhecido como julgamento pré-advento, antes da volta de Cristo. Segundo, o julgamento milenial. E terceiro, o julgamento executivo, que ocorre ao final do milênio. Vou dar um spoiler para vocês. Nos próximos capítulos que falam justamente da doutrina dos últimos dias, vamos falar sobre volta de Cristo, o milênio e etc. Você não perde por esperar. A segunda divisão do ministério sacerdotal acha-se centralizada primariamente no santuário, tendo a ver com a purificação do santuário e do povo de Deus. Essa forma de ministério, que focalizava o lugar santíssimo do santuário e que podia ser desempenhada tão somente pelo sumo sacerdote, limitava-se a um único dia do calendário religioso. Isso mesmo. A purificação do santuário requeria 2 bodes, o bode do Senhor e o bode emissário, chamado de Azazel em hebraico. Ao sacrificar o bode do Senhor, o sumo sacerdote efetuava a expiação pelo santuário. Na verdade, santuário em todo este estudo de hoje refere-se ao lugar santíssimo, viu? Pela tenda da congregação havia feito também nesse momento uma expiação, né, no lugar santo, e pelo altar do pátio. Então, o dia da expiação, ele purificava, né, todo o santuário. Tomando então o sangue do bode que morria, o bode para Iavé, para o Senhor, o qual representava o sangue de Jesus, e levando-o para o interior do lugar santo dos santos, o sumo sacerdote aplicava-o diretamente na própria presença de Deus ao propiciatório, ou seja, a cobertura da arca dentro da qual estavam contidos os 10 mandamentos, a fim de satisfazer as exigências da santa lei de Deus. Essa ação simbolizava o imensurável preço que Jesus Cristo teria que pagar, né, pelos nossos pecados, revelando quão ansioso Deus se sente por efetuar a reconciliação de seu povo consigo mesmo. Então, amigo, amiga, o sumo sacerdote aplicava esse sangue ao altar do incenso e ao altar dos holocaustos, os quais haviam sido diariamente aspergidos com o sangue que representava os pecados confessados. Dessa maneira, o sumo sacerdote efetuava a expiação pelo santuário, bem como pelo povo, efetuando a purificação de ambos. Passo seguinte, representando a Cristo como mediador, o sumo sacerdote assumia sobre si próprio os pecados que haviam poluído o santuário e os transferia para o bode vivo, ou Azazel, o qual era então conduzido para fora no acampamento, né, do povo de Deus. Esse ato removia os pecados do povo, os quais a essa altura haviam sido simbolicamente transferidos dos crentes arrependidos para o santuário através do sangue ou da carne dos sacrifícios do ministério diário do perdão. Fantástico, não é? Deste modo, o santuário era purificado e preparado para mais um ano de atividade ministerial, de atividade religiosa. E assim, todas as coisas eram colocadas em ordem entre Deus e o seu povo Israel. Vemos assim que o dia da expiação ilustra o processo de julgamento que lida com a erradicação final do pecado. A expiação levada a efeito nesse dia prefigurava a aplicação final dos méritos de Cristo
a fim de banir a presença do pecado por toda a eternidade e para empreender plena reconciliação do universo sob o governo harmonioso do Pai do céu. A tradução aqui, bode emissário, do hebraico Azazel, provém da Vulgata com a expressão caper emissarios, bode a ser mandado embora. Amigo, amiga, é importante a gente entender essa questão desses dois bodes. Por exemplo, Azazel, o bode emissário, representava Satanás e não Cristo, conforme algumas pessoas têm imaginado. São estes os argumentos que apoiam que o bode Azazel representa Satanás e não Cristo. O primeiro argumento, o bode Azazel, ele não era morto como sacrifício e assim não poderia ser usado como um meio para trazer o perdão, uma vez que sem derramamento de sangue, como diz Hebreus 9:22, não há remissão. O segundo argumento, o santuário era inteiramente purificado pelo bode, ou o bode que morria, ou o bode do Senhor, ou o bode que era oferecido para Yahvé. Então, antes que o bode emissário fosse introduzido no ritual. E o terceiro argumento, para informar que Azazel representa o diabo, Satanás, e não Jesus Cristo, essa passagem trata esse bode, Azazel, como um ser pessoal que é o oposto e se opõe a Deus. Levítico 16, verso 8. Esse mesmo capítulo e mesmo versículo, literalmente, diz assim, um para o Senhor, o outro para Azazel. Portanto, na compreensão da parábola desse santuário, é mais coerente ver o bode do Senhor para símbolo de Jesus e o bode Azazel como símbolo de Satanás, você não acha? O ritual do bode emissário no dia da expiação apontava para além do Calvário, ao fim do último problema do pecado, o banimento deste e de Satanás. A plena responsabilidade pelo pecado, ela será, querido ouvinte internauta, devolvida a Satanás, o seu originador, o seu instigador. Satanás e seus seguidores, bem como todos os efeitos do pecado, serão banidos do universo por meio da destruição. A expiação por meio do julgamento, portanto, fará brotar um universo plenamente reconciliado e harmonioso. Nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto nos próximos episódios, sobre o milênio, exatamente onde representa aqui a prisão de Satanás, quando este bode, que representa a prisão de Satanás, é levado para o deserto e depois ele é destruído, né? Depois ele vai ser destruído com o juízo executivo. Então, esse é o objetivo que a segunda e última fase do ministério de Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial atingirá. Esse juízo testemunhará a vindicação final de Deus diante do universo. O dia da expiação retratava as 3 fases do julgamento final. A remoção dos pecados do santuário relaciona-se com a primeira fase, a investigativa, ou fase pré-advento do julgamento. Ela focaliza os livros anotados no livro da vida, né? Assim como o dia da expiação focaliza a remoção dos pecados confessados do penitente do santuário. Falsos crentes serão eliminados. A fé dos genuínos crentes e sua união com Cristo serão reafirmadas perante o único Deus Todo-Poderoso e o universo leal, e os registros de seus pecados serão apagados. Vale lembrar que há uma purificação do santuário no tipo, mas também há uma purificação do santuário no antítipo. Muito bem. O banimento do bode emissário para o deserto simboliza a prisão, repito, de Satanás durante um milênio na desolada terra. Este milênio começa por ocasião do segundo advento e coincide com a segunda fase do julgamento final, a qual ocorre lá em cima, no céu. Esse julgamento milenial, durante todo esse período de tempo, milênio, envolve a revisão do julgamento dos maus e será empreendido em benefício dos redimidos, ao conceder-lhes o vislumbre do trato de Deus com o pecado e com aqueles pecadores que não se salvarão, é claro. Será respondida assim qualquer pergunta que os salvos possam ter a respeito da justiça e da misericórdia de Deus nesse juízo. Muito bem, o acampamento purificado simboliza os resultados da terceira fase do julgamento, a fase
executiva, quando o fogo destruirá os maus e purificará esta terra de uma vez por todas. Bem, até aqui nós focalizamos o santuário a partir da perspectiva do tipo e antítipo, ok? Queremos agora, para fechar essa crença, esse estudo de hoje, examinar o santuário a partir da perspectiva, amigo, amiga, profética. A profecia das 70 semanas de Daniel 9 apontava para a inauguração do ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Um dos últimos eventos que deveria ocorrer durante os 490 anos era a unção do Santo dos Santos. A expressão hebraica Kodesh Kodeshim, por exemplo, que foi traduzida como Santíssimo, significa literalmente Santo dos Santos. A frase seria melhor traduzida, portanto, como ungir o Santo dos Santos. Como convém observar, ela realmente aparece na versão revista e atualizada no Brasil, que é a versão que eu uso, no caso, para o estudo desta série do Nisto Cremos. Assim como em sua inauguração, o santuário terrestre foi ungido com óleo sagrado, a fim de que tal ato o consagrasse para os seus serviços, assim, em sua inauguração, o santuário celeste também deveria ser consagrado para o ministério intercessório de Jesus. Com sua ascensão pouco tempo depois de sua morte, conforme Daniel 9, verso 27, Cristo iniciou seu ministério como nosso sumo sacerdote e intercessor. Falando da purificação do santuário celestial, o livro de Hebreus afirma, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Continua o texto. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, ou seja, o sangue de Jesus. Hebreus 9, versos 22 e 23. Amigo, amiga, o próprio céu necessitava e obteve purificação através do sangue expiatório de Cristo. Pode-se dizer que mesmo as coisas celestiais, na extensão em que personificam as condições da futura vida do homem, adquiriram, pela queda, alguma coisa que necessitava ser purificada. Foi o sangue de Cristo que se achava disponível para a purificação do celestial arquétipo do santuário terrestre. Aí você pode me perguntar, querida ovelha, querido irmão, estudante da palavra de Deus no Nisto Cremos, será que existe alguma coisa no santuário celestial que possa ser purificada? Ah, pastor, será que tem coisa, pecado no céu? Não, não é que exista pecado no céu, mas registro de pecados existe sim. Por isso que há necessidade, de acordo com o Daniel, de purificação do santuário, ou seja, um juízo pré-advento, um juízo investigativo. Assim, como os pecados do povo de Deus eram, pela fé, transferidos para a oferta pelo pecado, e então simbolicamente transportados para o santuário celestial, assim, sob o novo concerto, os pecados confessados pelo penitente pecador são, pela fé, colocados sobre Cristo. Você entendeu? De modo como, durante o dia da expiação típico, a purificação do santuário removia os pecados que já se haviam acumulado, assim o santuário celestial é purificado pela remoção final de todos os pecados registrados nos livros celestiais. Entretanto, antes que os registros sejam finalmente limpos, serão eles examinados a fim de se determinar quem, através de arrependimento e fé em Jesus, está apto a entrar em seu reino eterno. Portanto, a purificação do santuário celestial envolve uma obra de juízo investigativo que reflete plenamente a natureza do dia da expiação como dia de julgamento, não é? Que ratifica as decisões quanto a quem deverá estar entre os salvos e quem estará entre os perdidos, deve ocorrer antes da segunda vinda, repito, pois por ocasião da segunda vinda de Cristo, ele deverá retribuir a cada um segundo as suas obras. Não é fenomenal esse estudo, amigo, amiga? Naquela oportunidade também serão respondidas as acusações de Satanás. Todos aqueles que verdadeiramente se arrependeram e pela fé reclamam o sangue do Filho de Deus, do sacrifício expiatório de Cristo, terão assegurado o perdão.
Quando seus nomes forem chamados a juízo e se constatar que eles estão revestidos pelo manto da justiça de Jesus, sabe o que vai acontecer, querido, querida? Nossos pecados serão apagados e eles serão considerados dignos, todos nós, da vida eterna, de acordo com Lucas capítulo 20, verso 35. Maravilha, louvado seja Deus. O vencedor, o próprio Cristo disse, através do apóstolo João, será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Apocalipse 3, verso 5. A visão de Daniel indicara que o papel de Cristo como nosso sumo sacerdote se tornaria especialmente notável no tempo do fim. Daniel 8,17, quando ele começasse sua obra especial de purificação e julgamento em adição ao seu contínuo ministério de intercessão. A visão especifica o momento em que Jesus deveria começar seu antítipo ministério do dia da expiação, a tarefa de juízo investigativo, conforme Daniel 7, e purificação do santuário. Aí vem uma grande profecia, né, de Daniel 8,14, que diz assim, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Repito, Daniel 8,14. Esse santuário aqui mencionado não pode ser o santuário aqui da terra, evidentemente, pois esse já havia sido destruído no ano 70 depois de Cristo. Portanto, a profecia deve se referir ao santuário do novo concerto no céu, não o santuário de Moisés, o tabernáculo, não o santuário de Salomão, não o santuário de Herodes, né? Esse novo concerto, o lugar em que Jesus ministra em favor de nossa salvação. Pergunta: o que são, pastor, os 2.300 dias ou 2.300 tardes e manhãs, segundo aparece no texto original hebraico? Bem, de acordo com o livro de Gênesis, no capítulo 1, a expressão tarde e manhã equivale a um dia, ok? Dia, no caso, eu já expliquei isso em outro texto, em outro assunto, no Nisto Cremos anterior, sobre o dia de 24 horas. A palavra para dia em hebraico é ion, que aqui é um período de 24 horas. Então, quando fala 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias, porque um dia é composto por tarde, parte escura, primeira parte, e manhã, parte clara. Pegou? Então, conforme nós estudamos nos episódios 4 e 13 da série Nisto Cremos, um período de tempo em profecia simbólica também é simbólico, ou seja, um dia profético representa um ano. Assim, de acordo com o que muitos cristãos ao longo dos séculos têm acreditado, os 2.300 dias de Daniel 8 significam 2.300 anos literais. A chave, então, para desvendar Daniel 8 é o capítulo 9 desse mesmo livro. Deus comissionou o anjo Gabriel a fazer o profeta Daniel entender a visão, de acordo com Daniel 8,16. Mas o impacto das informações foi tão grande que Daniel adoeceu e Gabriel teve que descontinuar a explicação, encerrando então o capítulo 8. Daniel observou: espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Daniel 8,27. Em virtude dessa interrupção, Gabriel teve que retardar a explicação relativa ao período de tempo envolvido, o único aspecto da visão que ainda não havia sido explicado. Aí Daniel 9 descreve o seu retorno com o objetivo de completar essa tarefa. Portanto, Daniel 8 e 9 acham-se conectados, sendo o segundo a chave com a qual desvendamos o mistério dos 2.300 dias. Quando Gabriel apareceu, disse a Daniel: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar. Considera, pois, a visão, né? Entende. Daniel 9, verso 23. Aqui ele está se referindo retroativamente à visão dos 2.300 dias. O seu desejo de explicar os elementos de tempo da visão de Daniel 8 torna claro por que ele começa sua explicação se referindo à profecia das 70 semanas. Então, as 70 semanas, ou 490 anos, lembrando que, né, cada semana tem 7 dias,
cada dia equivale a um ano, então 70 semanas proféticas representam 490 anos literais. Esses 490 anos literais estavam determinados, né, ou decretados para os judeus. Essas semanas determinadas ou decretadas para o povo de Deus, para Jerusalém, conforme Daniel 9, verso 24. Então, o verbo hebraico aqui subjacente é shatak. Embora esse verbo seja utilizado somente uma única vez nas Escrituras, seu significado pode ser compreendido a partir de outras fontes hebraicas. O significado apropriado do termo shatak é cortar ou dividir. A partir dessa retrospectiva, os comentários de Gabriel, o anjo, são muito reveladores, amigo. Ele diz a Daniel que os 490 anos devem ser divididos, cortados, separados do período maior dos 2.300 anos. Como ponto inicial, então, dos 490 anos, Gabriel refere-se à ordem para restaurar e edificar Jerusalém em Daniel 9, verso 25, o que ocorreu no ano 457 a.C., o 7º ano do reinado de Artaxerxes. Os 490 anos finalizaram, então, em 34, como você pode ver aí no gráfico, em 34 depois de Cristo. Então, ao separarmos 490 anos dos 2.300 anos, restam ainda quanto tempo? Pode ver no gráfico, 1.810 anos. Uma vez que os 2.300 anos deveriam se estender 1.810 anos para além do ano 34 de nossa era, concluímos que devem alcançar o ano de 1844. Que profecia, amigo! Durante a porção inicial, por exemplo, do século XIX, muitos cristãos, incluindo batistas, presbiterianos, anglicanos, metodistas, luteranos, episcopais, congregacionalistas, eles dedicaram estudo intensivo às profecias de Daniel 8. Todos esses estudiosos da Bíblia aguardavam que algum acontecimento, mas muito significativo mesmo, ocorresse ao final dos 2.300 anos. Dependendo de sua compreensão do poder do chifre pequeno de Daniel 7, Daniel 8 e do santuário, eles esperavam que esse período profético terminasse com a purificação da igreja, com a libertação da Palestina e de Jerusalém, com o retorno dos judeus, com a queda do poder turco ou muçulmano, com a destruição do papado, com a restauração do verdadeiro culto, com o início do milênio terrestre, com o dia do juízo, com a purificação da terra pelo fogo ou com o segundo advento de Jesus. Acontece que nenhuma dessas predições se materializou e todos os que nelas criam se desapontaram. A profundidade de seu desapontamento ocorreu na proporção da natureza do evento predito. Esse assunto eu falei um pouquinho sobre o grande desapontamento de 1844, não é? Numa lição anterior do Nisto Cremos. Estou só relembrando para você. Quer tirar alguma dúvida? Volta lá, pesquisa quando eu falo sobre a Igreja de Deus, a verdadeira Igreja de Deus. Amigo, amiga, vamos para a parte final. Obviamente, o desapontamento daqueles que aguardavam o retorno de Cristo em 1844, mais traumático do que o daqueles que aguardavam o retorno dos judeus para a Palestina. Sim, como resultado de seu desapontamento, muitos desistiram. Foi muito traumático, né? Muitos deixaram de estudar as profecias ou abandonaram o método historicista da interpretação das profecias, o qual os havia conduzido até aquelas conclusões. Alguns, entretanto, prosseguiram no estudo das profecias e do assunto do santuário com muita oração e dedicação, focalizando o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial, em seu favor. Novos e preciosos vislumbres desse ministério recompensaram seus esforços. Descobriram que a história da fé profética da Igreja Apostólica e da Reforma ainda era válida. O cálculo do período profético estava correto. Os 2.300 anos haviam findado em 1844, como vocês viram no gráfico. Seu equívoco e o de todos os intérpretes daquela oportunidade foi quanto à sua compreensão de qual evento haveria de ocorrer no fim daquele período profético. Nova luz no tocante ao ministério de Cristo no santuário
celestial converteu o desapontamento daquelas pessoas em esperança e alegria. Seus estudos dos ensinamentos bíblicos no tocante ao santuário revelaram que, em 1854, Cristo veio ao ancião de dias e começou a fase final de seu sumo sacerdócio no santuário celestial. Esse ministério representava o antítipo do dia da expiação com a sua purificação do santuário, que Daniel 7 retrata como o juízo investigativo do período pré-advento. Essa nova visão do ministério celestial de Cristo não representa um afastamento da fé cristã, querida ovelha, querido irmão. Ela é, na verdade, o complemento lógico e a consumação inevitável dessa fé. As profecias de Daniel 7 e 8 expõem as perspectivas mais amplas do resultado final da grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Deus abre os livros de registro a fim de permitir uma inspeção imparcial no capítulo 7, versos 9 e 10 de Daniel. Os seres humanos pertencem a uma dentre essas três classes: os ímpios que rejeitam a autoridade de Deus, os crentes verdadeiros que, mediante a fé e confiança nos méritos de Cristo, vivem em obediência à lei de Deus, e, finalmente, aqueles que parecem ser cristãos genuínos, mas não o são. Os seres não caídos conseguem discernir facilmente a primeira dessas categorias. Mas quem é um crente verdadeiro e quem não é? Ambos os grupos têm seus nomes escritos no livro da vida, o qual contém os nomes de todos os que alguma vez entraram no serviço de Deus, obviamente. A própria igreja tem em suas fileiras crentes genuínos e crentes não verdadeiros. Como disse Cristo em Mateus 13, o trigo e o joio, não é verdade? As criaturas não caídas de Deus não são seres oniscientes. Eles não conseguem ler os nossos corações. Assim, se faz necessário um julgamento antes da segunda vinda de Cristo, a fim de separar o verdadeiro do falso e para demonstrar ao universo expectante a justiça de Deus em salvar o crente sincero. A questão tem que ver com Deus e o universo, não com Deus e o verdadeiro filho seu. É necessária a abertura dos livros de registro, a exposição daqueles que professam fé e cujos nomes foram anotados no livro da vida. Isso é importante, esse juízo pré-advento. Cristo retratou esse julgamento por meio da parábola dos convidados à ceia de casamento, lembram? Que respondem ao generoso convite do Evangelho. Pelo fato de nem todos que decidem ser cristãos serem efetivamente verdadeiros discípulos, o rei reconhece a necessidade de inspecionar os convidados e ver quem possui os trajes nupciais e etc. Pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Foi dado à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, Apocalipse 19, 8, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. O linho fino, diz a Escritura, são as justiças dos santos, Apocalipse 19, verso 8. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é, pela fé, comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Quando o rei inspecionar os convidados, somente aqueles que estiverem vestidos das vestimentas da justiça de Cristo, tão graciosamente oferecidas no convite evangélico, serão aceitos como genuínos crentes. Aqueles que professam ser seguidores de Cristo, mas vivem em desobediência e não estão cobertos pela justiça de Cristo, serão apagados do livro da vida. O conceito de um juízo investigativo, querido internauta que nos assiste através dos canais digitais, Adventistas Rio, Pr. Emanuel Gonçalves, lembre-se que esse conceito de juízo pré-advento, de todos aqueles que professam fé em Cristo, não contradiz o ensino bíblico da salvação unicamente pela fé por meio da graça. Paulo sabia que um dia ele próprio enfrentaria o juízo. Diante desse feito, expressou o desejo ardente de ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Filipenses 3, verso 9.
todos os que estão unidos a Cristo possuem a certeza da salvação, amigo, irmã. Na fase pré-advento do último julgamento, os crentes genuínos, aqueles que possuem uma relação salvadora com Cristo, recebem a afirmação perante o universo não caído. Longe de roubar ao crente de sua certeza em Cristo, a doutrina do santuário a sustenta. Ela ilustra e esclarece à mente do seguidor de Cristo o plano da salvação. Seu coração penitente se regozija ao receber a realidade da morte substitutiva de Cristo em favor de seus pecados, conforme prefigurada nos sacrifícios. Adicionalmente, sua fé alcança as alturas a fim de encontrar significado em Cristo vivo, que é o seu advogado sacerdotal na própria presença santa de Deus. Deus deseja que as boas novas desse último ministério salvador de Jesus sejam levadas a todo o planeta antes do retorno de Jesus. Nessa mensagem, o ponto central é o Evangelho eterno, o qual deve ser pregado em um sentido de urgência, pois é chegada a hora, chegou a hora, amigo, do seu juízo, Apocalipse 14, verso 7. Esse chamado adverte o mundo todo de que o julgamento de Deus está ocorrendo exatamente agora. Estamos vivendo hoje no grande dia antítipo da expiação, tal como os israelitas eram convocados para afligir a sua alma naquele dia, Levítico 23, verso 27, por exemplo. Assim Deus chama a todo o seu povo para experimentar arrependimento de todo o coração. Todos os que desejarem conservar seu nome no livro da vida devem ajustar suas contas com Deus e com seu irmão durante este tempo do julgamento de Deus pré-advento. O trabalho de Cristo como nosso sumo sacerdote se aproxima do fim, amiga, amigo. Os anos da provação humana estão se escoando. Ninguém sabe em que momento a voz de Deus proclamará: está feito. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos 13, 33. Embora vivemos no soleníssimo tempo do dia antítipo da expiação, não necessitamos temer. Jesus Cristo, em sua dupla capacitação de sacrifício e sacerdote, ministra em nosso favor lá em cima, no santuário celestial. Uma vez que temos a Ele, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes, amigo, amiga, a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote, diz a Bíblia, que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 14 a 16. Você gostaria, amigo ouvinte, amigo, amiga internauta, irmão, minha querida irmã, de entrar no lugar mais santo do universo? Então venha comigo agora ao Santo dos Santos, onde podemos estar em sua gloriosa presença. Faça sua petição. Certamente Deus lhe ouvirá. No Santo dos Santos, sentado atrás do véu, tendo a arca da promessa, sacerdote de poder. Só Ele quem pode ali penetrar e um sacrifício oferecer e os pecados expiar. Mas o véu então rasgou-se, mostrando o santo lugar. Lá no monte atroz, numa rude cruz, Ele me alcançou.
seu plano me aproximou. Estou perto do grande Deus. Sacrifício de sangue não é preciso mais, amém, pois Cristo na cruz mostrou, o preço já pagou. Adoremos, pois agora o céu aberto está. Permite então poder entrar na presença do Senhor. Eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno. O seu plano me aproximou. Estou perto do grande Deus. Eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno. O seu plano me aproximou. Estou perto do grande Deus, de meu Deus, perto do grande Deus. Oh, amigo, que glória, que maravilha de assunto. Hoje, nesse momento, Jesus é nosso sumo sacerdote desde 1844, de acordo com a profecia gigantesca dos 2.300 dias anos. Ele hoje está intercedendo por mim e por você. Você foi ao seu encontro? Você depôs seus problemas, suas dificuldades, os seus pecados. Ele está purificando nossa alma. Ele está purificando os registros lá no santuário celestial, no Santo dos Santos. Mais uma vez, se você puder, e onde estiver, feche seus olhos e vamos nesse momento, juntos, ao Santo dos Santos. Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás de entrarmos no lugar mais santo do universo, no Santo dos Santos, do Santuário Celestial, onde Jesus Cristo ministra desde o final dos 2.300 dias, anos de Daniel 8,14. Ele é o nosso intercessor diante de Deus e nós, seres humanos, Jesus Cristo, homem. Obrigado pelo estudo dessa série, pelo estudo de hoje. Que a tua graça alcance cada internauta, cada estudante da tua palavra. Fica conosco, Senhor. Dá-nos a tua graça, pois te agradecemos e já te pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Amigo, fantástico o assunto de hoje, não foi? Mas na próxima semana, no próximo episódio, nós voltaremos ainda com a sexta doutrina. Agora será a 25ª crença do Nisto Cremos. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo estudo. Tchau.